Fala aí, ô fela, beleza? O vídeo de hoje é para a gente mostrar o funcionamento do sistema de tração e de reduzida dos nossos veículos 4x4. E antes de começar, como de costume, não esquece de se inscrever e deixar o sininho ativado para você receber as notificações todas as vezes que a gente colocar no ar algum conteúdo novo. Beleza? Vamos lá? Lu, tá pronto o vídeo? Solta o vídeo! Para a gente falar da tração e da reduzida dos veículos 4x4, a gente tem que fazer uma revisão de como funciona o sistema de transmissão desses veículos. O sistema de transmissão é todo aquele conjunto de elementos que faz com que o giro do motor se transforme em movimento e bote o carro para andar. Quais são os elementos do sistema de transmissão, começando com o motor? Logo atrás do motor está a embreagem, a gente está falando de carros não automáticos, a caixa de marchas, a caixa de transferência, também chamada de caixa de tração e reduzida, os cardãs, os eixos cardãs dianteiro e traseiro, os diferenciais dianteiro e traseiro e, por fim, os eixos, o eixo traseiro e o eixo dianteiro, cada um deles com seus dois semi-eixos. Em cada eixo a gente tem dois semi-eixos, um de cada lado da bola do diferencial. Então, para a gente rever e reconhecer esses elementos, vamos direto para baixo de dois carros diferentes, mas que utilizam o sistema de tração 4x4 e que tem algumas diferencinhas, mas o conceito e a disposição de todos esses elementos é absolutamente igual. Vamos lá. Começando aqui, já dá para a gente ver essa peça grande, preta, que é o cárter do motor. Então, acima dela está o motor, naturalmente. Do lado esquerdo dela está esse eixo comprido, que é o cardan dianteiro, que está conectado no diferencial dianteiro. Atrás do cárter do motor fica essa peça já com formato redondo, que é a embreagem. Aqui a gente já pode ver a caixa de câmbio, né? A caixa de marchas, que fica do lado direito em cima, e todo esse conjunto mais para baixo e à esquerda é a caixa de transferência, também chamada caixa de tração e reduzida. É na caixa de transferência que ficam conectados os dois eixos cardan. Repara primeiro que a gente está vendo o eixo cardan traseiro. Ele vai terminar no diferencial traseiro, que por sua vez está conectado ao eixo traseiro. E logo depois, aqui na imagem, a gente vai voltar lá para frente para ver o cardan dianteiro. O carro aqui não está dando para ver o motor por causa dessa chapa preta que dá para ver aí, que é um protetor que foi colocado. Então, depois da chapa, dá para ver ali o diâmetro maior com a embreagem dentro e o início da caixa de marchas, que é esse corpo aqui antes dessa travessa, e dela já dá para ver também essa saída do cardan, do eixo cardan, esse comprido, que vai lá para frente, entrar no diferencial dianteiro. E indo aqui para trás, dá para notar aqui a saída da conexão do eixo cardan traseiro. O eixo cardan traseiro vem vindo até então encontrar o diferencial traseiro. Agora que você já reviu todos esses elementos que fazem parte do sistema de transmissão, vamos fazer um parênteses aqui, só para a gente lembrar por que a gente chama um carro de 4x4 ou 4x2. Então vamos pegar aqui um jipinho e vamos lembrar do seguinte. O primeiro número, o 4 que vem na frente, significa a quantidade de rodas que o veículo tem. E quando ele não está com a tração acionada, normalmente os nossos veículos 4x4 têm tração no eixo traseiro. Então, no momento que ele não está com a tração acionada, ele é um veículo 4x2, ou seja, porque só as duas rodas traseiras
estão tracionando naquele momento. E é assim que a gente usa o veículo no dia a dia, na condição de estrada, de ruas e avenidas da cidade. E eu estou falando tração traseira porque a grande maioria dos 4x4 convencionais, eles têm a tração principal na traseira. É claro que hoje em dia existem muitos veículos mais modernos, com transmissão automática, com tração integral, que são o tempo todo 4x4, etc, etc, etc. Mas a gente vai se ater aqui ao sistema tradicional de tração e de reduzida. Então, esse é o nosso jipinho. Quando ele não está com a tração acionada, ele está tracionando com as rodas traseiras. Então, as duas rodas traseiras são o 2 daquela expressão, 4x2. Quando a gente aciona a tração 4x4, aí o que acontece? Todas as 4 rodas do veículo passam a tracionar. É por isso que ele, de 4x2, ele vira um 4x4. Isso também é utilizado para alguns caminhões militares, por exemplo. Você já deve ter visto ou ouvido falar de caminhões 6x6, que na verdade são caminhões que têm 3 eixos, e então, em princípio, tem 6 rodas, embora a rodagem na traseira seja dupla, né? Mas aí ninguém duplicou esse número de pneus reais nessa equação. Então, como o caminhão tem 3 eixos e de cada lado do eixo tem um elemento rodante, né? Que são as rodas, então ele é chamado de 6 e ele pode ser, então, enquanto ele não estiver com a tração acionada, ele pode ser um 6x2, e quando ele estiver com a tração acionada, ele vira um 6x6. Também pode ser que, sem a tração acionada, os 2 eixos traseiros estejam permanentemente tracionando. Aí, na verdade, ele varia entre um 6x4 e um 6x6. É só para dar um exemplo, para esclarecer e lembrar o que significa essa expressão 4x2, 4x4, que a gente utiliza muito. Visto isso, vamos ao exemplo real. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para fora e vamos para dentro e para baixo do carro 4x4 para a gente ver qual é o efeito lá embaixo nos elementos da transmissão quando a gente altera as configurações de tração acoplada ou desacoplada lá dentro do carro. Vamos lá. Ligou o carro, o motor está girando, a embreagem está girando, a caixa de marchas está girando, ainda que ela esteja em ponto morto. Vamos sair com o carro? Ainda estamos em 4x2? Embreagem, botou a primeira, vamos embora. Neste momento, quem está tracionando o carro é o cardan traseiro, que leva o movimento de giro para o diferencial traseiro, que por sua vez vai transformar esse giro em giro que vai para os semi-eixos traseiros, fazer as rodas traseiras se movimentarem. Nesse momento, como nós ainda estamos em 4x2, o cardan dianteiro não está recebendo o movimento da caixa de transferência. Tá bom, mas aí eu cheguei numa condição em que eu preciso ligar o 4x4. Alguns carros você pode ligar o 4x4 com o carro em movimento mesmo, porque a caixa já permite. Outros mais antigos, não. Você é obrigado a parar para colocar o 4x4. Muito bem, vamos fazer o exemplo aqui do carro parado. Ponto morto, vou puxar a alavanca de tração para ligar o 4x4. No caso deste carro aqui, para ligar o 4x4, a gente puxa a alavanca de tração. Tem outros carros que você empurra. E outros carros mais modernos, nem a alavanca tem. Tem um botão no painel, ou então um botão ao lado aqui da alavanca, porque os sistemas já são elétricos. Mas não importa. Puxamos a alavanca de tração e quando eu começar a me movimentar em primeira marcha, o que vai acontecer? O carro vai se deslocar, mas aí não vai ser só o eixo traseiro, as rodas traseiras que vão fazer força, que vão tracionar. Por quê? Porque no momento em que eu engatei o 4x4,
a caixa de transferência acoplou uma outra engrenagem que vai fazer esse movimento de giro que vem lá do motor e passa pela caixa de marchas, vai fazer este movimento de giro também ser transferido para o cardan dianteiro. E depois disso, se a gente quiser engatar a reduzida a gente engata com um outro movimento normalmente da alavanca de tração, ou então com o botão do painel ou o botão aqui perto das alavancas. No caso deste carro aqui, a gente vai fazer um movimento lateral, e aí é que vem a surpresa, porque quando a gente empurra essa alavanca para frente para engatar a reduzida, a gente vai ver que ela tem dois estágios, 1 e 2. Vamos voltar? Por enquanto está só na tração 4x4, sem a reduzida. Vamos colocar no primeiro estágio dessa alavanca e vamos ver o que acontece. Direita, primeiro estágio. Repara, os outros exemplos eu dei sem deixar o carro se movimentar. Mas agora eu vou botar a primeira marcha e vou tirar o pé da embreagem. Embreagem, primeira marcha, vou soltar. Olha lá. Soltei a embreagem. O que aconteceu? O carro continua parado. Porque essa posição da caixa de transferência é o que a gente chama de neutro. A marcha está engatada, a caixa de transferência está engatada, mas a caixa de transferência está numa posição em que ela não transfere o movimento de giro nem para o cardan traseiro, nem para o cardan dianteiro. Depois eu vou explicar para que serve o neutro. Agora, continuando o movimento, vou botar o pé na embreagem de novo, porque estamos aqui na filmagem, eu não sou maluco. Está em primeira marcha, embreagem, para o carro supostamente ficar parado e empurrar a alavanca da tração para frente para finalmente engatar a reduzida. É claro que aqui nesse caso eu não vou soltar a embreagem, porque senão o carro vai se movimentar. Mas esse exemplo foi só para mostrar que a caixa de transferência aí reduzida, ela, na posição de levar a alavanca para a posição da reduzida, ela tem esses dois estágios. O da reduzida propriamente dito, que vai engatar a reduzida, e nós vamos ver qual é o efeito. O estágio do neutro e de volta para o estágio só de 4x4. Então eu vou agora desengatar tudo aqui, desligar, para a gente ir lá para baixo para ver o que acontece em cada uma dessas posições da alavanca de mudanças e da alavanca do 4x4 e reduzir. Vou desengatar aqui a tração e vou desligar o carro. Aqui nós estamos com a marcha engatada, mas o carro está com a tração 4x2. Então nós vamos ver o cardan traseiro e a roda traseira girando, e daqui a pouco nós vamos ver que o cardan dianteiro e a roda dianteira estão parados, porque a tração está somente em 4x2. Agora nós puxamos a alavanca de tração para o carro ficar em 4x4. Então nessa condição nós vamos ver tanto o cardan traseiro girando junto com as rodas traseiras, quanto vamos ver o cardan dianteiro e as rodas dianteiras girando também. Legal, né? Bom, agora que a gente já viu o que efetivamente acontece lá embaixo, quando a gente altera os comandos da alavanca de 4x4 e reduzida lá dentro do carro, a alavanca ou o botão, né? Botão no painel, botão ao lado da alavanca, etc. Mas agora que a gente já viu o efeito prático, ainda fica aquela dúvida. Beleza, puxei a tração e eu vi que, além das rodas traseiras, as rodas dianteiras também começaram a tracionar. Mas e a reduzida? Como é que efetivamente a reduzida funciona? O que acontece dentro da caixa de transferência, ou a caixa de tração reduzida,
para mudar o giro das rodas conforme a gente acelera o motor. Bom, vamos dar um outro exemplo prático. E para isso, como de costume aqui no canal, nós vamos precisar de um equipamento ultra sofisticado. E aí nós vamos lá para fora, porque eu vou roubar a bicicleta da minha filha. Vamos lá. Uma bicicleta com marchas, ela se assemelha muito de um carro. Por quê? Bom, o que é o motor de uma bicicleta? A nossa perna. A nossa perna toca os pedais. Tá certo? Muito bem. Aqui atrás tem uma série de engrenagens que se assemelham às marchas da caixa de marchas. E aqui no centro do pedal, nós também temos algumas engrenagens. Essa bicicleta tem 3, mas eu vou usar só 2 para que a gente possa representar a tração do carro, seja 4x2 ou 4x4. Normal, sem reduzida, e uma outra engrenagem para demonstrar como funciona efetivamente a reduzida da caixa de transferência do nosso veículo 4x4. Então, vamos chegar aqui e vamos olhar mais de perto essas engrenagens. Então, aqui nessa parte de trás, como eu estava falando, nós temos 7 engrenagens que a gente poderia comparar a um carro que tivesse uma caixa de marchas de 7 marchas. Mas para o nosso exemplo aqui, eu vou deixar a corrente ali na segunda marcha, que é a segunda engrenagem da esquerda para a direita, e vou deixar ela permanentemente ali para a gente fazer as nossas simulações aqui. Então, é como se a gente estivesse com o carro engatado em segunda marcha, e nós vamos ver as diferenças que ocorrem quando a gente está trafegando com o veículo em marcha normal sem reduzida e depois engatando a reduzida. Já aqui no eixo do pedal, como eu tinha mostrado, a gente consegue ver 3 engrenagens. Repara que a corrente, no momento, está na engrenagem menor. Essa vai ser a engrenagem que nós vamos usar para simular a reduzida. E a engrenagem do meio, a intermediária, nós vamos usar para fazer o teste e a comparação como se fosse uma marcha normal, sem a reduzida. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar é o seguinte: nós vamos usar como referência esse pedal do lado direito, alinhado aqui com esse eixo do quadro, e vamos usar aqui a válvula de enchimento do pneu. Eu até coloquei uma fita crepe aqui para servir de referência. O que nós vamos fazer? Nós estamos então, como eu tinha falado, na segunda marcha aqui da bicicleta, e nessa engrenagem aqui nós estamos usando a engrenagem do meio, que representaria então o funcionamento da caixa de marchas sem que o carro estivesse com a reduzida acionada. Eu vou dar uma volta completa nesse pedal, então ele vai girar e vai voltar aqui para essa mesma posição, e ao mesmo tempo nós vamos prestar atenção em quantas voltas a roda traseira vai dar com essa configuração de engrenagens. Vamos lá? Então presta atenção aqui na válvula e na fita crepe. Meia volta do pedal. Repara que a roda traseira já deu uma volta completa. E agora o pedal está voltando para completar uma volta inteira. Parou. Ou seja, a cada uma volta do pedal, a roda traseira deu uma volta inteira, mais meia volta e mais um pouquinho. Se quiser, volta o vídeo um pouquinho só para você ver novamente. Que ela deu uma volta completa, depois mais meia volta e depois mais esse pouquinho aqui. Então vamos reposicionar aqui as rodas para fazer agora o mesmo movimento com a marcha reduzida. Vou parar aqui para fazer a modificação aqui na bicicleta. Agora o que eu fiz foi alterar a posição em que a corrente está nessa engrenagem aqui do meio, porque isso funciona como se nós estivéssemos ligado à reduzida da caixa de transferência. Então nós vamos fazer o mesmo teste agora, dando uma volta completa com o pedal e nos fixando para ver
quantas voltas a roda traseira vai dar. Parou. Repara a diferença. Agora, com a reduzida, esta roda aqui, ela deu uma volta inteira e mais um quarto de volta, porque a fita crepe parou aqui, ó. Então ela deu mais um quarto de volta. Então a diferença dessa marcha reduzida para a marcha normal é que, com o mesmo giro do motor na mesma marcha, a roda traseira roda muito menos. E para que serve isso? Isso serve basicamente para duas coisas. A primeira, para dar mais força ao veículo. E a segunda, mais suavidade. Vamos por partes então. Quem já andou de bicicleta, ou mesmo você andando no seu carro, quando você enfrenta uma subida, o que você faz? Você é obrigado a reduzir a marcha. Você vinha, por exemplo, em quinta, numa estrada, de repente começa a subir a estrada e o carro vai perdendo força até que você tenha que engatar uma quarta, ou se você começar a subir uma serra, você pode ter até que engatar uma terceira marcha. A isso se dá o nome de redução da marcha, tá certo? Então você já provoca uma redução ali. A reduzida, que existe nos veículos 4x4, é uma redução radical, como vocês viram no exemplo da bicicleta. E ela é colocada numa posição que ela afeta todas as outras marchas. Então o que acontece? Quando você aciona a reduzida, não importa a marcha em que você está, primeira, segunda, terceira, quarta, ela vai se multiplicar praticamente por 2, ou dividir por 2. O que multiplica e o que divide? Multiplica a força do motor, porque para rodar o mesmo percurso, o motor tem que girar 2 vezes mais, então o carro anda mais devagar. E segundo, a suavidade. Você tendo, por exemplo, que suplantar um obstáculo tipo um degrau bastante alto numa trilha, você vindo na marcha normal, você vai ter que ficar controlando ali acelerador e embreagem para que você não venha muito rápido e o pneu dianteiro já bata no obstáculo para você conseguir subir. Com a reduzida, isso já não é necessário. Por quê? Porque você reduzindo, você pode tirar o pé da embreagem, controlar o carro só no acelerador, numa velocidade bem inferior, e aí o carro vai encostar naquele obstáculo e suplantar, subir aquele obstáculo com mais suavidade, sem que você tenha que ficar controlando acelerador e embreagem, ou dar uma pancada no obstáculo porque você vem muito rápido, ou freia, acelera e faz todas aquelas tentativas. Então essa é também uma outra vantagem que a reduzida dá para o condutor na hora de suplantar os obstáculos, que é, além de aumentar a força do veículo, dar suavidade na abordagem dos obstáculos, porque as coisas se passam muito mais lentamente graças a essa desmultiplicação da velocidade que o veículo vai estar na mesma marcha quando você está com a reduzida acionada. Vamos dar um exemplo lá fora? Eu vou pegar um carro, colocar em primeira marcha e me deslocar com esse carro a 1000 RPM durante 5 segundos. Primeiro, eu vou fazer isso com a marcha normal. E nós vamos ver quanto que o carro vai rodar. Depois, vou voltar para o mesmo ponto de partida, vou puxar a reduzida, ou seja, vou engatar a reduzida e vou fazer a mesma coisa. Vou conduzir o carro por 5 segundos a 1000 RPM e aí a gente vai ver qual é a distância que o carro vai percorrer. E vamos fazer as comparações para que a gente tenha exatamente um exemplo prático do que é rodar sem a reduzida e com a reduzida na mesma marcha. Apesar da falta de habilidade do piloto, depois de umas 30 tentativas nós conseguimos sincronizar a largada e a chegada. E a diferença da distância percorrida é muito evidente. E lembra que a gente falou da posição do neutro na alavanca
de tração em reduzida. A posição de neutro desconecta completamente a caixa de marchas da transmissão, ou seja, você pode estar com o motor funcionando, com uma marcha engatada, que ao colocar a alavanca na posição de neutro, esse giro que vem do motor e da caixa fica completamente desconectado da transmissão, ou seja, a caixa continua girando, mas não vai nenhum movimento, nem para o cardan dianteiro, nem para o traseiro. A posição de neutro da alavanca é muito utilizada para acionar um guincho mecânico. Já ouviu falar do guincho mecânico? Tem vários jipes, vários 4x4 que tem um guincho mecânico na frente. O mais comum é o guincho elétrico, que é acionado com a força da bateria. O guincho mecânico ele é acionado por um terceiro cardan que é instalado na caixa de tração em reduzida. Então, se você chega numa situação em que teu carro precisa ser rebocado, o que você faz? Você bota a alavanca de tração em reduzida na posição de neutro, aciona lá na frente também a alavanca do guincho mecânico, e aí o que vai acontecer? Você vai rebocar o teu carro com a força do teu guincho mecânico, que vai ser acionado pelo movimento da caixa de câmbio junto com a caixa de tração e reduzida com o carro parado, ou seja, sem que este movimento que está sendo enviado lá para o guincho mecânico, ele seja também transferido para os cardãs. Olha que legal! Com essa possibilidade, você pode alterar a velocidade de giro do tambor do guincho mecânico e com isso você pode escolher com que velocidade o cabo do guincho mecânico pode te puxar daquela dificuldade. Legal, né? Você pode escolher ir com o guincho mecânico enrolando o cabo um pouquinho mais devagar em primeira, ou se já tiver uma situação em que o carro está menos pesado, porque já saiu da encrenca que ele estava, você pode colocar uma segunda, e com isso o guincho mecânico te dá essa flexibilidade de você alterar a velocidade de enrolamento do cabo. A outra coisa para a qual a posição de neutro é utilizada é quando o teu carro vai ser rebocado por um outro carro. O carro que está sendo rebocado, no mínimo você tem que colocar o carro em ponto morto, motor desligado, tá certo? Mas sempre existe aquele risco, embora remoto, de o carro sendo rebocado passar num obstáculo, cair num buraco, alguma coisa assim, e a alavanca de câmbio se movimentar para alguns dos lados e, eventualmente, numa remota possibilidade, a alavanca de câmbio engatar uma marcha sem querer. Se isto ocorrer, você estando com a alavanca de tração reduzida na posição de neutro, você pode deixar a alavanca de câmbio das marchas normais até em qualquer posição, porque a alavanca de neutro vai garantir o quê? Que mesmo com as rodas girando, com os cardãs lá embaixo girando, esse movimento não está conectado na caixa de câmbio. Agora você já reviu tudo o que você sabia ou que você desconfiava a respeito do funcionamento de sistemas 4x4, 4x2, como é que a reduzida funciona, por que as rodas giram mais devagar na mesma rotação do motor e na mesma marcha. Vai poder dar aula para todo mundo e vai poder até citar exemplo, né? De repente, vai poder até roubar a bicicleta dos teus filhos para ensinar e dar exemplo disso para alguém. Beleza? Falou, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí e até o próximo vídeo. Um abraço.